a perfeição. Então, todos nós entendemos que não correspondemos a esse padrão. E se Deus nos julgar segundo os 10 mandamentos, nós seremos culpados e teremos que enfrentar o juízo. Repreenda. Pelo que esse Beto fala, qualquer coisa nos mandaria para o inferno. Inferno? O que você está fazendo aí agora? Eu estou me lembrando de algo que eu ouvi. Um jovem uma vez me disse que Deus nos amou tanto que mandou seu filho para morrer por nós. Ele quis virar do inferno, porque Deus é justo. Ele tinha que punir o pecado. Jesus veio para a terra para estar em nosso lugar. Ele morreu para pagar os nossos pecados. Isso é ridículo! Eu não vou permitir que essa diretoria seja enganada por mentiras e mitos. Vamos encerrar esse assunto aqui. Do que você tem medo? Senhor, nós estamos prestes a tomar uma decisão pela qual nós não estamos preparados. Senhor, coração, vontade e emoção. Vocês três não querem falar sobre esse assunto, porque vocês sabem que nós estamos vivendo como Satanás deseja e que estamos fugindo de Deus por muitos anos. Você que sempre decide o que é certo e errado nessa diretoria. Você é quem sempre mudou em tudo que nós já fizemos. Então me vem. Sim, você está certo, mas eu tenho visto a luz. Não me venha com alucinações de luz novamente. Senhor, eu estava certo. Eu sinto muito por não ter dado a vocês o conselho sábio. Mas isso tudo porque eu realmente estou começando a entender e a perceber que eu não sabia nada sobre bondade. Isso tudo porque eu não conhecia Deus. Consciência está certo. Nós raramente fazemos uma oração na nossa vida. E às vezes que usamos o nome de Deus é sempre em vão. Espera aí. Você está nos condenando por não sermos religiosos e fanáticos igual esses pastores? Religião não tem nada a ver com E isso. o que é que tem a ver então? A religião, a atitude de ir para a igreja apenas, não salva ninguém. O que é que salva O alguém? que salva é o relacionamento. Exatamente como o relacionamento de duas pessoas que se amam, que se conhecem. Se conhece ao ponto de saber o que ela gosta de comer, o perfume preferido dela, e por aí vai, mente. Então diga, como é que eu posso ter um relacionamento com uma pessoa que eu não posso ver pela fé? Pela fé cega? Não! Fé equilibrada. Cavaleiros, devo admitir que eu ando sim curioso sobre essa fé. Então andei pesquisando e descobri que de fato a Bíblia jamais foi mudada desde quando foi escrita. Eu tinha a impressão que ela havia sido copiada tantas vezes que ao decorrer dos anos ela havia sido alterada totalmente, mas não. Eles estão encontrando pergaminhos no Oriente Médio com mais de 2000 anos. E sabe o que eles dizem? Exatamente o que a nossa Bíblia diz nos dias de hoje. Outra coisa que eu percebi também são os jovens, amigos nossos, que têm aceitado essa fé. Eles estão totalmente transformados, totalmente mudados. Lembra do Betinho? O cara é maior que tranqueira. O cara foi expulso de casa, cheirava cocaína o tempo inteiro, suava o tempo todo. Como explicar que depois que começou a se relacionar com Deus, o cara mudou completamente? Olha pro cara. Esse Deus perguntou pra ele se ele não tinha vontade de sair, de pegar umas minas, ir numa balada. E sabe o que ele respondeu? Que ele havia sentido uma alegria que ele jamais tinha sentido na sua vida. E o cara se diverte. Tem 18 anos. E tem uma alegria que nós jamais sentimos. Eu vejo que ele vem da igreja, dando risada, gargalhada. Geralmente num grupinho de amigos. Esses dias eu achei que ele tinha voltado a beber, voltado a fumar, usar drogas. Eu perguntei se ele estava usando. E sabe o que ele respondeu? Quando eu vejo ele feliz, alegre, é porque ele está cheio do Espírito Santo. De cara limpa. Enquanto nós gastamos o que não temos para ser felizes. Quando conseguimos? Quando? Da primeira risada. Depois do terceiro copo. Quando criamos coragem de pedir um beijo para a menina, hein? Me diz. Depois de ficar doidão no pó.
quando vem a tristeza, a solidão, lá estamos nós, gastando o que não temos para pular, para fumar, beber e sei lá o quê. Até quando vamos ser assim, hein? Usar a mulherada para dizer para os outros que estão apavorando. Quando temos um amigo, uma companheira, nós não temos, porque nós sabemos nem o nome das mulheres que ficamos. Senhores, eu devo admitir que eu ando curioso dessa fé. Que eu creio que há muito mais para experimentarmos deste Deus. Mas eu sou apenas um homem nessa diretoria. Deus diz que devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nossa mente. Isso diz respeito a todos nós. Bem, é óbvio que temos quebrado outro mandamento. Memória de que lado você está. Eu não estou do lado de ninguém. Mas nós temos que admitir que as minhas gravações mostram que não temos quebrado as leis de Deus e que não vivemos segundo o padrão que Ele quer. Nós pecamos. E baseado em nossa história, no caminho que estamos seguindo, algo precisa mudar. Eu não quero mudar, memória. Eu não quero mudança. Então o que vamos fazer? Vamos ver os fatos. Número 1, nós somos pecadores. Número 2, a consequência do pecado é a morte. Número 3, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. 4, deu o seu presente na vida eterna. E 5, só conseguiremos adquirir esse presente se aceitarmos e crermos em Jesus Cristo. E essa decisão tem que ser unânime. Porque se apenas um de nós não aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então todos nós estamos condenados. Teremos que enfrentar as consequências no dia do julgamento. Consciência, eu creio. Sim, eu creio. Você está feliz? Você crê? Eu quero dizer, você realmente crê? Se você cresce, o nosso estilo de vida demonstraria isso. Isso é função da vontade. Minha função? A minha função nesse conselho é fazer aquilo que vocês me dão autoridade para fazer. Seu coração, examine-se a si mesmo. Você realmente crê em Jesus Cristo? Porque se você cresce, os seus desejos mostrariam isso. E o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando se fala de Deus, nós tratamos Ele como um objeto a ser usado. Ele é o nosso gênio. E nós temos um número ilimitado de pedidos e desejos. O nosso conceito de oração é assim. Nós damos uma ordem para Deus e Ele tem que nos obedecer. E se as coisas começam a dar errado, nós colocamos a culpa em quem? Em Deus. E pelo fato dele ser o nosso objeto, o meio de realizar todos os nossos desejos, nós não sentimos a necessidade de adorar. E é por isso que nós não vamos à igreja. E é por isso que nós não nos servimos. Ele é quem nos serve. Isso não é verdade. Isso é uma grande mentira. Eu não penso em Deus dessa maneira. Vontade, diga a Ele. Memória, você disse que fomos batizados quando crianças, certo? Emoção, você sabe como eu me sinto. Você vai deixar que consciência faça uma lavagem cerebral? Assim como o fanático desse prédio? Vem! Alguém fala alguma coisa? Ele não é fanático. Ele apenas se importa com cada um de nós. Ele se preocupa aonde passaremos a eternidade. Você está pedindo para a gente desistir de tudo aquilo que nos dá prazer e nos faz felizes? Olha a sua volta. Nós parecemos felizes. E que prazer é esse que tem sempre hora para acabar? O quê? Você quer ser como um fanático? Ele é um hipócrita, crítico, religioso, doido. Como você sabe disso? Eu sinto isso. Mas os sentimentos mentem. E como nós vamos saber o que passa no coração de um homem através de sentimentos? Nós não podemos basear a nossa vida em sentimentos. Ele está certo. Se Jesus tivesse feito apenas o que ele queria fazer, ele jamais teria ido para uma cruz. E nós jamais poderíamos ser salvos. Senhor Emoção, nos responda. O que você faria se você fosse traído pelas pessoas que você mais ama? Por
que você sentiria se você fosse humilhado, surrado, sem poder reagir? Ei, senhor Emerson, como você se sentiria se uma coroa de espinhos fosse colocada sobre a sua cabeça, a barba arrancada da sua face? Para com isso! Eu já disse que eu não estou legal! Porque alguém faria isso por mim! Ele terá dor insuportável de ser pregado em uma cruz. Para com isso! Comemore, Luzia! Você tem tudo anotado em seu computador. Você sabe de todos os nossos erros e pecados. Você sabe que eles sempre estão lá. E por mais que você queira, você não consegue apagá-los. Você não pode convertê-los. Eu não sei do que você está falando. Sim, você sabe. Você sabe todas as vezes que você olha para o seu coração. Então agora nos diga de quem era aquele velório que nós fomos quando tínhamos 15 anos. Nos diga o que aconteceu, que aquilo nos mudou tanto, aquilo nos assustou. Nos conte o que aconteceu naquele dia que nos fez odiar tanto a Deus. Eu não posso! Como não pode? Eu conto! É isso que vocês querem, não é? Eu conto! Apenas 15 anos de idade. Eu era muito novo, eu era muito rebelde naquela época. Nessa época eu comecei a usar drogas. Bom, foi no dia que meus pais saíram de casa, eu aproveitei e fiz uma festa com alguns amigos. Só queria se divertir um pouco. Tinha uma música, tinha muita bebida, muita droga, muito sexo. Eu não imaginava que meus pais iam voltar mais cedo aquela noite. Realmente não imaginava. Droga. Estava tudo tão perfeito aquela noite. Aí ele entrou me humilhando. Ele entrou me humilhando na frente de todos os meus amigos. Me chamando de irresponsável e expulsando todo mundo de casa. Como ele pode fazer aquilo comigo? Eu apontei o dedo bem na cara dele. E eu falei, eu te odeio! Eu te odeio! Você não tem direito de falar assim comigo! Aí ele segurou a minha mão. Ele segurou a minha mão e olhou nos meus olhos. Era melhor que ele tivesse batido na minha cara. Ele disse, filho, você não vai entender nada agora, mas seu pai faz isso porque ele te ama. Eu não queria mais ouvir nada, eu não queria mais ouvir a voz do meu pai. Eu não queria mais olhar para a cara dele. Então eu saí quebrando tudo, eu saí correndo pela rua, no meio dos carros. E ele veio atrás de mim. Não era para ele vir atrás de mim, eu não queria mais olhar para ele. Eu continuei correndo e ele atrás de mim me chamando. Aí eu vi aquela luz. Aí eu vi aquela luz muito forte se aproximando de mim. Eu não estava conseguindo enxergar nada. Muito forte, aquela luz estava vindo muito rápido. Meu pai continuou me gritando, mas eu não queria mais ouvir, eu não queria olhar para ele. Então ele chegou perto e ele me empurrou. Mas ele não conseguiu sair. Ele não queria que eu andasse por aquele caminho. Aquela luz era de um caminhão. O caminhão que matou meu pai. Pai! Alguém me ajuda, meu pai está morrendo. Por favor, acorda, pai, por favor. Eu não te odeio não, pai, eu te amo. Pai, eu te amo muito. Pai, acorda, fala comigo, pai. Eu fui um idiota, pai, eu não vou fazer mais isso, eu te prometo. Acorda, pai, acorda. Acorda, pai. Era pra eu ter morrido e não ele. A culpa foi minha, foi a minha culpa. E agora, pai? O que eu faço? Saudade, pai, de ouvir a tua voz. Saudade do teu abraço, pai. Tô bem, pai. Saudade. Isso é o Evangelho. O amor de um pai que deu a vida dele para um filho. Você tem noção de que Deus não tinha nada a ver com o seu pecado.
Era você ter morrido. Mas Ele tirou você do caminho. E te chamou tanto. Coração. Deus morreu por você, para te salvar. Depois daquele dia eu coloquei toda a culpa em Deus. Aí eu sei que Ele sempre me amou. Mas eu fugi. Eu fugi por todos esses anos de Deus. Eu me escondi sim. Mas olha pra mim. Olha pra mim, olha como eu estou todo detonado. Lixo. Deus, o que eu faço agora? Eu te peço perdão por ter corrido por todos esses anos para longe de ti, Deus. Perdoa, mas eu não sei o que eu faço agora. Não sei. Seu coração, renuncie à sua posição. Saia dessa cadeira de presidente. Reconheça que você não tem mais estrutura para ser o nosso presidente. Eu sei que o Senhor Emoção, Ele fez você acreditar que aqui era o seu lugar, mas não. Saia dessa cadeira. Permite que Jesus entre e seja o presidente desta mesa. Seu coração, abra a porta. Deixe-o entrar. E por que isso depende de mim? Porque o Senhor mente. Ele já se convenceu pelo testemunho do Bertinho e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho visto a luz. O Emoção, ele se arrepende. O Senhor Memória, ele tem todos os nossos erros e pecados anotados em seu computador. De vontade, eu acho que até você deseja isso. Mas essa decisão é uma questão do coração. Eu quero, Jesus. Vá à vontade. Vontade, abre a porta. E deixe Jesus entrar. Eu renuncio à minha posição de presidente dessa diretoria. Eu deixo Jesus entrar. O lugar dele está disponível. O que você acabou de ver é o que passa dentro de um ser humano quando ele está prestes a tomar uma decisão, prestes a decidir por um caminho. O que nós vamos contar para você agora é a história, uma história real de uma pessoa que não escolheu esse caminho. Nós não queremos te emocionar com essa história, mas nós queremos mostrar para você a realidade. Que existe somente um caminho a seguir. Essa história é real. Um pastor do interior de São Paulo, após uma ministração, nos parou e contou a história dele. Esse pastor tinha uma filhinha, onde ele todos os dias, todos os domingos, levava na escola dominical, todos os dias à igreja, ensinando para ela qual o caminho que ela devia seguir. Ele mostrava para todos os seus amigos o orgulho que ele tinha dela, as promessas que Deus tinha para a vida dela, os sonhos que Deus tinha para ela, que ela era a promessa princesa dele. Esse pastor, ele nos autorizou a contar essa história para que muitas outras pessoas não sintam isso, o que ele estava sentindo naquele momento. Essa filhinha cresceu e ela foi para o grupo de juniores, adolescentes. Imagine você, pai, levando a sua filha todos os dias para a igreja, para o culto infantil, o grupo de adolescentes, na rede de jovens, foi crescendo ela. Só que em um momento da sua vida, ela tomou uma decisão. Ela foi pelo caminho errado. E ela começou a usar drogas. Pensa comigo aqui, você que é pastor. Você todos os dias pregando a palavra de Deus aqui em cima, restaurando vidas, ganhando almas para Jesus. E a sua filha,